Fala crianças, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula de matemática com um novo conteúdo de expressões algébricas. Bem, na nossa última aula trabalhamos um pouquinho com potenciação e raiz quadrada de números racionais. A gente já havia falado de potência e raiz, só que agora na última aula a gente focou nos números racionais, certo? Bem, o conteúdo de hoje eu vou pedir que vocês prestem bastante atenção, que é um daqueles conteúdos que você vai ver na vida toda de estudante dentro da matemática, tá bom? Então, se tiver dúvida, voltem ao vídeo, assistam novamente. Eu vou fazer um vídeo com calma, vou mostrando o conteúdo aos poucos, tá bom? Para que vocês não fiquem com dúvida, ok? Então, bora lá. Inicialmente, eu quero mostrar a vocês aqui uma linha do tempo da álgebra. Como é que surgiu a álgebra? Eu vou falar mais um pouquinho na frente, mas por enquanto a gente vai assistir esse vídeo aqui para entender mais ou menos como é que foi o surgimento da álgebra. A álgebra que utilizamos hoje em dia se baseia quase totalmente em formas simbólicas de enunciados matemáticos. Mas, para chegar a esse estágio, um longo caminho foi percorrido. A seguir, veremos um breve histórico da álgebra por meio de uma linha do tempo. Por volta de 1650 a.C., o escriba egípcio Arramés compôs um texto matemático baseado em um material que já existia. Conhecido como Papiro Hindi, esse texto contém problemas matemáticos e, entre eles, algumas equações que ainda não apresentavam a linguagem algébrica adotada atualmente. O Papiro Hindi é considerado o primeiro documento conhecido sobre matemática. Não se sabe ao certo a época exata em que Diofante de Alexandria viveu, mas a maior parte dos historiadores acredita que foi no século III d.C. Ele é considerado o pai da álgebra pelos estudiosos modernos. Diofante começou a utilizar algumas palavras abreviadas em textos matemáticos, dando início à linguagem algébrica. No ano 825 d.C., o matemático árabe Al-Khwarizmi escreveu um livro cujo título provavelmente é a origem do termo álgebra. No século XVI, o francês François Viet, formado em Direito, contribuiu para o desenvolvimento da álgebra que usamos hoje, a qual emprega letras para representar números. Essa álgebra é conhecida como álgebra simbólica. Bem, então vocês viram um pouquinho aí de como surgiu a nossa álgebra. Eu vou citar mais uma vez lá na frente esses documentos que apareceram aqui no vídeo, mas vamos deixar para falar um pouquinho mais na frente, tudo bem? Situação que envolve a expressão algébrica. Aqui temos um termo, uma fórmula, melhor dizendo, que ela é bem conhecida de todos nós. Especialmente ali Felipe, professor de Educação Física, deve trabalhar bastante com vocês. Observa só. O índice de massa corporal, conhecido pela sigla IMC, foi idealizado para ajudar a identificar a faixa de massa corporal mais saudável para cada adulto. Para obter o IMC de um indivíduo adulto, podemos calcular o valor numérico da expressão algébrica. Então, ó, o nome aparecendo aqui, ó, expressão algébrica. Ou seja, você está vendo uma expressão na matemática que contém letras. Por isso que a gente chama de álgebra, tá bom? Então, essa expressãozinha aqui, ó, m sobre a ao quadrado, em que m é a massa do adulto, em quilograma, né? E o a aqui é a sua altura, em metros, certo? Então, você quer calcular o índice de massa corpórea, a gente vai utilizar essa formulazinha aqui para calcular o índice de massa corpórea do adulto. M sobre a ao quadrado. Então, por exemplo, se uma pessoa pesa ali, vamos dizer, 70 quilos, certo? E vamos dizer que mede aqui 1,70 m, por exemplo, 1,70. Você vai pegar essa altura, elevar ao quadrado, vai realizar esse cálculo aqui na calculadora, ó, 70 dividido por 1,70 ao quadrado. E aí, o que que diz? Ó? Segundo o Ministério da Saúde, a massa do adulto está adequada quando o IMC se encontra entre 18,5 e 24,99. Ou seja, se esse cálculo aqui, se essa igualdade aqui der um valor que está entre 18,5 e 24,99,
quer dizer que a massa está adequada, né? Tanto em termos de peso quanto em termos de altura. Fora dessa faixa, pode haver algum risco para a saúde. Por exemplo, se for menor que 18,5, você vai ter aqui um risco chamado de subnutrição, né? Vai ser considerado subnutrido. Se for acima de 24,99, você vai ter um sobrepeso, e se for muito acima, você vai ter uma obesidade. Se eu não me engano, o professor de vocês de matemática está aqui, ó, no sobrepeso, tá bom? Mas lutando para chegar aqui nesse valor aqui de 18,5 e 24,99, tá bom? Então é um cálculozinho bastante utilizado, certo? Especialmente assim, nas academias, certo? Tudo que envolve essa parte física, sempre a gente faz esse cálculo aqui. Uso de expressões algébricas. Como você já viu, na matemática muitas vezes recorremos às letras para representar números e escrever simbolicamente algumas sentenças. Esse procedimento pode ser utilizado em generalizações, fórmulas e propriedades, nas quais o valor de cada letra varia. Ó, o valor de cada letra varia. E por isso a gente atribui o nome de variável, né? Ou variáveis, tá bom? Então sempre que você tiver ali na determinada questão um valor de x, por exemplo, só que aquele x pode variar, pode assumir qualquer valor, a gente vai estar chamando aquele x de variável. Vamos ver aqui então um pequeno exemplo. A professora fala o seguinte: Júlio, pense em dois números quaisquer e calcule a diferença entre os quadrados desses números, né? Mandou calcular isso aqui primeiro, ó, primeiro. Depois, o produto da soma desses números pela diferença entre eles. Já vou explicar isso aqui, viu? Segundo, aí ela fala, os resultados foram os mesmos? Então, bora ver o que Júlio pensou. Ele fez, ó, vou escolher os números 4 e 6, certo? O que a professora falou? A diferença, ou seja, a subtração entre os quadrados, os números elevados aos quadrados, né? Bora ver aqui então. Se ele escolheu 4 e 6, ele pegou o 6, elevou ao quadrado, deu 36. Menos, a diferença aqui no caso, né? 4 ao quadrado, que dá 16. O resultado, então, foi 36 menos 16, que dá um total de 20. Aí ele foi fazer a segunda hipótese da professora, né? O produto da soma desses números. Então, ó, o produto, ou seja, uma multiplicação, como a gente está vendo aqui, da soma, ó, pela diferença, ou seja, soma e diferença. Então, eu pego, ó, 6 mais 4, 10, vezes 6 menos 4, 2. 10 vezes 2, 20. E a gente chega na conclusão que encontra sempre os mesmos valores aqui. Tá bom? Aí ela vai fazer a pergunta agora mais uma vez, só que para a Lígia. Lígia, escolha outros dois números e faça como o Júlio. Então, Lígia pensou no 8 e no menos 3. Colocou aqui, no caso, um número negativo, né? Então, bora lá. 8 ao quadrado, menos, né, que é a subtração, menos 3 ao quadrado. Então, 8 ao quadrado, 64, menos 3 ao quadrado, 9. Então, fica 64 menos 9, que dá um total de 55. Agora, a segunda parte da questão, ó, você primeiro soma e depois você subtrai e multiplica no final. 8 mais menos 3, 8 mais com menos dá menos, né? Então, fica 8 menos 3, que dá 5. E 8 menos menos 3, menos com menos dá mais. Então, 8 mais 3 igual a 11. Fazendo a multiplicação aqui dos dois termos, você tem 5 vezes 11 igual a 55. Então, ela falou assim, os dois resultados foram 55. Então, deu o mesmo valor também, né? As duas formas que a professora utilizou conseguiam encontrar o mesmo resultado. Aí a professora fala, sempre que vocês calcularem a diferença entre o quadrado de dois números, obterão o mesmo resultado que o produto da soma pela diferença deles. Isso aqui é uma regrinha da matemática, tá bom? Então, olha só, se você pensar, ó, a diferença do quadrado de dois números. Então, você tem aqui, ó, x ao quadrado, que é o primeiro número, a diferença, que é o menos, y ao quadrado. Então, x ao quadrado menos y ao quadrado. Isso aqui, quando a gente começar de fato a falar de expressões algébricas, né? Aí, quando a gente estiver trabalhando com equação do primeiro grau, alguma coisa desse tipo, ou do segundo grau também, vocês estão vendo o seguinte, ó, que se eu posso escrever essa formulazinha aqui, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado, desse jeito aqui, ó. Algumas vezes, esse lado direito aqui vai ficar mais fácil de responder
do que o lado esquerdo, tá bom? Então, quando eu falar x² menos y², isso vai ser sempre igual a x mais y vezes x menos y. Mais uma situaçãozinha aqui utilizando as expressões algébricas. Também podemos usar o recurso de escrever simbolicamente algumas sentenças em situações que envolvem números desconhecidos. Nesse caso, as letras são chamadas de incógnitas. Perceba que a gente viu um nome lá anterior que eram variáveis, tá bom? O próprio nome já diz, aquelas letras variam, não precisa exatamente ser um valor. Foi o que a professora falou, né? A professora falou, Júlio, escolha uma letra, escolha um número, desculpe. Aí depois falou, Lígia, escolha um outro número. Então perceba que o x naquela ocasião ali, no exemplo da professora, assumiu tanto o valor que Júlio escolheu, quanto o valor que Lígia escolheu. Bora ver esse exemplo aqui então. Olha só, observe a balança em equilíbrio, está equilibrada, tá bom? Então os dois pesos aqui, os dois lados da balança estão com a mesma quantidade de massa, né, de peso. E veja como Lígia expressou a situação. Então observa só. Lígia colocou o seguinte, que um lado da balança pode ser representado por 50 mais 2x. Sim, né? Porque se eu tenho aqui, ó, perceba que é a mesma medida, tá bom? Aqui mede x e aqui mede x. Eu não posso falar aqui que um mede 5 e o outro mede 10, tá bom? Senão eu não poderia chamar x e x. Eu teria que chamar de letras diferentes, por exemplo, x e y. Nesse caso aqui, ó, não são variáveis. São o que a gente chama de incógnitas. E as incógnitas, elas possuem o mesmo valor aqui quando a gente estiver falando da mesma letra. Então, esse x que está aqui, ele vale a mesma coisa que esse x que está aqui, ó. Tá vendo? É a mesma massa, certo? É x, não sei qual. A gente vai descobrir, mas ele vale a mesma coisa. Ah, professor, como é que eu vou fazer então para descobrir? Olha o restante da questão aqui, ó. Então, Lígia colocou 50 mais 2x, está aqui, ó, 50, 1x mais outro x, 2x. Então, 50 mais 2x representa o peso do lado esquerdo da balança, ok? Agora, do lado direito, Lígia colocou x mais 130. Por quê, professor? Ó, x mais 100 mais 20 mais 10 é 130, né? Aqui você tem 130, ó, tá certo? Então, a balança está equilibrada, então por isso que ela colocou, ó, 50 mais 2x é igual, porque está equilibrada, a x mais 130, ok? Agora eu pergunto a vocês, a gente consegue descobrir esse valor de x aqui no caso? Certo? Como é que a gente poderia saber esse valor de x aqui? Aí você teria que fazer tentativas, você teria que tentar substituir valores ali, 10, 20, 30, 35, qualquer outro valor, até chegar nessa igualdade, até chegar numa forma que essa igualdade vai dar certo, tá certo? Obviamente que mais na frente eu vou mostrar a vocês como resolver direitinho. Por enquanto a gente vai pensar nesse método do chute. Então observa comigo, se eu disser que esse peso aqui é de 10, eu não sei qual é a unidade que ela está trabalhando, 100 gramas, provavelmente gramas, né? Se eu falar que é de 10 gramas, então eu teria o quê? 50 mais 10 com mais 10. Então esse lado aqui, ó, teria 70. E eu estou falando que as balanças estão equilibradas. Então os dois lados têm que possuir a mesma medida, ok? Já do lado de cá, eu tenho 130. Se eu chamar isso aqui de 10, né, fica 140. Ou seja, eu sei que o meu x não vale 10. Tá bom? Porque não equilibrou a balança. Aí você vai tentando. Vamos pensar agora em chamar o x de 80. Então eu teria o quê? 80 aqui, 80 aqui. No total aqui eu tenho o quê? 80 mais 80 dá 160. 160 com mais 50, eu vou ter aqui um total de 210. Tá bom? Eu sei que esse lado da balança tem um peso aqui de 210 quilos, seja lá qual for a unidade de medida que a gente está trabalhando aqui. Ok? Aí o x eu já sei que não é 10, né? Vamos colocar 80 aqui agora para ver. Eu tenho aqui 100 mais 20 mais 10, 130. 130 mais 80, você vai ter o resultado de 210. Ou seja, você acaba de equilibrar a balança descobrindo os valores de x. Então, nesse caso, o nosso x equivale a 80. Então, a gente chega na conclusão que é o seguinte, expressões como x² menos y², x mais y vezes x menos y, 50 mais 2x e x mais 130 são chamadas de expressões algébricas, ou seja, são expressões que contêm letras. E aí, por definição, eu tenho que, vai ampliar um pouquinho mais isso que eu acabei de falar,
Expressões algébricas são aquelas que indicam operações matemáticas e contém, números e letras. Então, ele pode chamar 2x, 3x, 4x, seria um número e uma letra, ou então somente a letra. Então, se eu disser aqui x, y, por exemplo, z, eu estou falando que isso aqui é uma expressão algébrica se eu colocar, por exemplo, uma soma aqui, certo? Então, se eu tenho essa soma de letras, eu tenho o que a gente conhece na matemática como expressões algébricas. Aí uma perguntinha aqui no final, para comparar. Qual a diferença entre variável e incógnita? O próprio nome já diz. Quando eu falo variável, é aquela letra que vai variar. Então, não posso dizer que, por exemplo, nesse exemplo anterior, a gente tinha uma variável. Não, a gente tinha uma incógnita. Incógnita é aquele valor que você desconhece, aquele valor que você não sabe, certo? Mas ele vai assumir um valor só. Perceba que aqui, na questão anterior, você não podia dizer que isso aqui mede 10 e que esse aqui mede 20. Por quê? Porque a gente está falando do mesmo objeto. Ou seja, se é o mesmo objeto, cada um vale x. Eu sei qual é o valor de x? No começo não, agora eu já sei que vale 80. Esse valor de 80 varia? Não, ele é 80 e acabou. Então aí está a diferença, que quando a gente chama de variável, pode ser aquela letra que vai assumir qualquer valor. Já quando a gente chama de incógnita, é um valor desconhecido, mas que quando a gente descobre vai ficar fixo ali, vai descobrir apenas aquele valor. Ok? Valor numérico de expressões algébricas. A gente já viu um pouquinho sobre isso aqui, tá bom? Valor numérico é o resultado da expressão, tá bom? É o valor em número daquela expressão. E para estudar mais um pouquinho sobre isso, vamos compreender aqui então esse pequeno exemplo. Dimas comprará uma camiseta e uma bermuda. Quanto ele vai pagar? Podemos imaginar quanto custa cada uma dessas peças de roupa e calcular como no quadro abaixo e valor total em cada caso. Então, crianças, o que ele quer dizer com isso aqui? Por exemplo, se ele comprar uma camisa, que eu estou chamando de X aqui, né? Preço da camisa X, vale R$10. E ele comprar uma bermuda Y, que vale R$15, o valor que ele vai gastar é o quê? É o valor de X mais Y, ou seja, o valor da camiseta mais o valor da bermuda. Então, se a camiseta custava 10 e a bermuda 15, ele vai gastar 10 mais 15, que é igual a R$25. A mesma coisa acontece nos demais aqui. 12 mais 16, 28. 18 mais 14, 32. E a gente tem o preço que Dimas vai conseguir pagar nessas roupas. Ok? Ainda tem um pouquinho aqui falando sobre Dimas, né? Podemos ainda indicar por X o preço da camiseta e por Y o preço da bermuda. Observa aqui atrás, X, preço da camiseta, Y, preço da bermuda. É isso que ele está dizendo, ok? Ambos em reais. Então, já está dando aqui que o resultado, o valor, vai estar em reais. E escrever a expressão algébrica que representa o valor total das peças de roupas. Então, se eu fosse calcular a camiseta mais a bermuda, como a gente colocou, poderia calcular através de x mais y. Ou então, eu poderia chamar ainda de y mais x. Depende muito, né, do que eu estou chamando ali. Né? Eu posso chamar x de camiseta, como está acontecendo, e y de bermuda. Posso trocar também, a matemática nos permite, tá bom? Eu poderia chamar y de camiseta e x de bermuda. Então, eu poderia resolver dessa forma também. Já que eu estou falando que ele vai comprar algo, eu poderia resolver x mais y, né? E y mais x. Essa ordem aqui não altera, ok? Dessa forma, para calcular, por exemplo, o valor gasto na compra de uma camiseta, uma camiseta de R$15 e uma bermuda de R$12. Basta substituir x e y na expressão acima por 15 e 12, respectivamente. Sim, né? Por quê? Porque se eu sei que o meu x, o x é o preço da camiseta, e eu sei que a camiseta, cadê o valor aqui? Está aqui, o valor da camiseta é R$15, e eu sei que o meu y representa a bermuda, e o valor da bermuda é de R$12. Se eu somar camiseta mais bermuda, ou se eu somar x mais y, eu tenho o mesmo valor. E é aí que eu quero que vocês coloquem na cabeça, pessoal. Quando eu chamo de x, é a mesma coisa que eu estivesse chamando
de um nome, por exemplo, a camiseta. A camiseta eu estou chamando ela de X. Então eu só quis simplificar mais um pouquinho o nome camiseta, para na hora que eu for fazer a fórmula não precisar colocar camiseta mais bermuda igual, né, a 27, por exemplo, como está mostrando aí. Então eu prefiro chamar de X mais Y, é mais resumido, é mais tranquilo, do que você escrever sempre o nome completo daquele que a gente está trabalhando ali. Certo? Então eu vou ter aqui, ó, x mais y é a mesma coisa que 15 mais 12, que é um total de R$ 27,00. Esse é o total gasto. Quando substituímos cada letra por um determinado número e efetuamos as operações indicadas, obtemos o valor numérico. Isso aqui também é um pouquinho lógico, né? Porque o próprio nome já diz valor numérico, então quer dizer que vem um número ali no final. Ou seja, você vai substituir aquela letra que você está trabalhando por algum número, ok? E aí você vai ter no valor final o valor que a gente conhece como valor numérico. E como eu falei no início do vídeo, eu vou mostrar mais uma vez os documentos do vídeo. Aqui você tem o Papiro Rinde, que é considerado o primeiro documento conhecido sobre matemática, tá bom? Olha, tá vendo? Depois vocês reclamam da letra do professor. Olha essa letra aqui, tá vendo? Então, esse é um documento muito famoso dentro da matemática. E temos também o documento de Diofante de Alexandria. Na verdade, esse documento aqui é o primeiro documento com o início da linguagem algébrica. Então perceba que ele começou a utilizar algumas palavras abreviadas. Ou seja, como eu citei no exemplo anterior, eu estou chamando camiseta de X. Então ele começou a abreviar. Então entende-se, né, os matemáticos entendem que esse documento aqui, o de Diofante de Alexandria, na verdade foi o primeiro documento a ser trabalhado com essa questão de álgebra, ou seja, com essa mistura, né, de números e letras dentro da matemática. Mais uma situação. A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo comercializa uma grande variedade de produtos, que vão desde alimentos frescos, como verdura, legumes, frutos e peixes, até flores, mudas de planta e outros. No dia 12 de junho de 2018, a dúzia do lírio custava R$ 17,75. Ok? A gente vai ver um quadrinho aqui abaixo. Ó. Se uma dúzia custa R$ 17,75, como a gente vai saber para calcular o preço de duas dúzias? Então vai ser 2 vezes 17,75, que vai dar R$ 34,70. Correto? Da mesma forma, se eu quiser saber quanto custa 4, eu vou pegar 4 vezes 17,35, que é o valor, né? E vai encontrar um resultado de 36,40. E assim por diante, com 6, com 9, a gente encontra da mesma forma. Considerando N o número de dúzias de lírio comprados, na questão anterior, né? Podemos escrever a seguinte expressão algébrica para encontrar o valor a ser pago. Então, olha só, eu posso dizer que, para responder àquela questão anterior, eu poderia ter colocado N vezes 17,35, certo? Que seria o quê? O que seria esse N? Esse N, na verdade, seria a quantidade de peças que ele ia comprar. Então, se eu comprei duas, eu coloco 2 vezes 17,35. Se eu comprei 10, é 10 vezes 17,35. Ok? Ou então, 17,35 sobre N, que também você vai alterar a ordem aqui, não vai fazer diferença nenhuma para nós aqui. Ok? Sabendo que uma pessoa comprou 5 dúzias de lírios, quanto ela pagou por essa compra? Então, é só fazer, ó, 17,35 vezes 5, certo? Porque ela comprou 5 dúzias. Ou seja, nosso valor aqui dessa compra foi de R$ 86,75, R$ 86,75. Encontramos assim o valor numérico da expressão quando n é igual a 5. Portanto, essa pessoa pagou 86,75 pelas 5 dúzias de litro. Então, você tendo o número do valor inicial, né, o valor de cada dúzia, você consegue resolver qualquer outra quantidade de dúzias. Então, eu quero de vocês os exercícios da página 163, a questão 1, 166, as questões 4 e 5. Por hoje é só, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.